Confira no programa Hora Extra desta semana os seguintes destaques. Deficiente auditivo do Fujioka, que sofria assédio moral, vai receber indenização por danos morais. Ministério do Trabalho e Emprego cria mecanismos de combate a fraudes ao seguro-desemprego. E o entrevistado desta edição é o professor e advogado Luiz Bernardo Pedrosa, que vai falar sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica e sua aplicação no processo do trabalho. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere os seguintes destaques. Deficiente auditivo do Fujioka, que sofria bullying, vai receber indenização por danos morais. O Ministério do Trabalho e Emprego cria mecanismos de combate a fraudes ao seguro-desemprego. E o entrevistado de hoje é o professor e advogado Luiz Bernardo Ramos Jubé Pedrosa, que vai falar sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica e sua aplicação no processo do trabalho. O Hora Extra está começando agora. Deficiente auditivo do Fujioka, que sofria bullying, vai receber 10 mil de indenização por danos morais. Carlos Henrique conhece bem a dor de ser discriminado no ambiente de trabalho. O rapaz de 25 anos é deficiente auditivo desde que nasceu e descobriu que é ser vítima de assédio moral quando começou a trabalhar em uma loja do Fujioka, onde preparava as lentes dos óculos. Por se comunicar com gestos, durante os 5 meses que ficou na empresa, foi alvo de xingamentos pelos colegas e até sofreu agressões físicas. Com a ajuda da mãe, ele conta na língua brasileira de sinais tudo o que aconteceu. Logo que começou a segunda semana, e já começou as brincadeiras de mau gosto, palavras, chutes. Chamava a gente de macaco, porque a gente conversa através da Libras e usa a mão. Essa foto mostra bem o que o rapaz e um outro colega sofriam no trabalho. Os insultos eram escritos até na lente dos óculos. Por causa das ofensas, Carlos Henrique desenvolveu transtorno de ansiedade e precisou fazer tratamento. O sentimento diante da situação não podia ser outro. Eu sentia muita raiva, tinha vezes que eu sentia ódio, porque as palavras me causavam ódio. Diante das humilhações, Carlos Henrique, um colega dele, que também é deficiente auditivo e presenciou várias situações de preconceito, resolveram contar o que acontecia ao gerente da loja. Mas, segundo o rapaz, a empresa preferiu ignorar as reclamações e até sugeriu que ele pedisse conta. Foi aí que Carlos Henrique decidiu deixar o emprego e recorrer à justiça. Logo que soube do caso, essa advogada trabalhista entrou com uma ação contra a empresa por danos morais. Para ela, uma das grandes dificuldades em casos como esse é provar que houve bullying. Muitas pessoas que estão ali na empresa não querem se envolver nesse tipo de relação, não querem muitas vezes testemunhar por conta do próprio medo de perder o emprego, né? O caso do Carlos, nós tivemos uma grande dificuldade de provar, porque as outras pessoas que estavam ali no local de trabalho não queriam participar por medo disso, né? Durante o processo judicial, o Fujioka negou todas as acusações. A empresa se defendeu dizendo que o ex-funcionário nunca sofreu assédio moral, que não foi omissa e que o juiz do trabalho responsável por julgar o caso levou em consideração apenas o depoimento da testemunha apresentada pela vítima. Depois de 2 anos de processo, a sentença foi transitada em julgado. Carlos Henrique vai receber 10 mil reais de indenização, mais as verbas da rescisão indireta do contrato de trabalho, por justa causa do empregador. Mas para a advogada, a punição da empresa deveria ter sido maior. A juíza deu sentença com valor atribuído na inicial de 30 mil reais, porém, em fase de recurso, houve uma redução desse valor para 10 mil reais. Eu não fiquei satisfeita, porque o valor ele é irrisório diante dos fatos ocorridos e diante também da medida, né? Porque 10 mil reais para uma empresa grande porte não se faz muito sentido. Então, perde aquele sentido punitivo e o sentido também pedagógico. Carlos Henrique e a mãe também pensam da mesma forma, mas acreditam que essa foi mais uma vitória na luta contra o preconceito.
Ele já aconselhou e aconselha também outras pessoas, porque às vezes os gerentes, os chefes ficam enrolando e a pessoa fica sofrendo. O Ministério do Trabalho e Emprego cria mecanismos para combater fraudes ao seguro-desemprego. Uma das principais preocupações da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás são as fraudes relacionadas ao seguro-desemprego. O problema, que gera bastante prejuízo à União, é difícil de ser combatido. E uma nova portaria deve ajudar nesse trabalho. Os empregadores, eles tinham até o 7º dia útil do mês seguinte para passar as informações para o CAGED, para o Ministério do Trabalho. Agora não. A portaria diz o seguinte: através de ação fiscal, se o auditor chegar hoje na empresa e deparar com trabalhadores sem carteira, imediatamente ele tem que entrar no portal Mais Emprego, consultar se aquela pessoa está contratada ou não, ou está recebendo benefício de seguro-desemprego, e dali passar essa informação para o Ministério do Trabalho. Além da nova exigência, a Superintendência Regional do Trabalho espera contar com a conscientização dos empregadores. Eles são os responsáveis pelas informações ao CAGED. Respeitar a portaria é a melhor forma de evitar multas e ajudar a acabar com as fraudes. É necessário que a empresa ela tome consciência e nos ajude a resolver esse problema. Por quê? Ela não pode ser conivente com a contratação de trabalho mal feita. A lei sempre disse que olha, entrou no trabalho hoje a carteira já tem que ter assinada, já tem que estar assinada ali, né? No momento da contratação. O que acontece hoje? O empregado, às vezes ele já está recebendo seguro-desemprego, ele tenta fazer um acordo com o empregador para não receber, para não assinar a carteira e ele continuar recebendo o seguro-desemprego e mais o salário que o empregador paga. Isso é ilegal, isso é uma fraude ao seguro-desemprego. As taxas para o empregador que desrespeitar a portaria variam de acordo com o tempo de atraso para a comunicação sobre o desligamento ou contratação de funcionários. Com até 30 dias de atraso, são R$ 4,47 por empregado. De 31 a 60 dias, o valor é de R$ 6,70. Acima de 60 dias, a taxa passa para R$ 13,40 por empregado. E dependendo da infração confirmada na empresa, a lei que regula o programa do seguro-desemprego pode exigir multa que inicia com R$ 400, podendo chegar aos R$ 40 mil por empregado. E no próximo bloco, o professor e advogado Luiz Bernardo Ramos Jubé Pedrosa fala sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica e sua aplicação no processo do trabalho. Veja a seguir. Embora a pessoa jurídica seja distinta das pessoas que a constituem, em certas circunstâncias, admite-se que a personalidade jurídica da sociedade seja desconsiderada, de modo que o patrimônio de seus sócios responda pelas obrigações da empresa. E para falar sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho, nós conversamos hoje com o professor e advogado Luiz Bernardo Ramos Jubé Pedrosa. Seja bem-vindo à Hora Extra, professor. Fabiola, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no programa Hora Extra. Professor, o que vem a ser a teoria da desconsideração da personalidade jurídica e por que ela foi criada? A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela trata-se do afastamento momentâneo da autonomia da pessoa jurídica para que credores possam invadir o patrimônio dos sócios. E ela foi criada justamente pelo fato de que a autonomia da pessoa jurídica estava sendo utilizada de modo fraudulento, né? Havia um abuso de direito da pessoa jurídica para dificultar ou mesmo evitar o pagamento das obrigações contraídas pela empresa. Aqueles que discordam da aplicação da teoria no processo do trabalho, porque, segundo eles, na CLT não há nenhuma previsão sobre a aplicação dessa teoria. Isso procede? Não, de maneira nenhuma. Não é o fato de não existir uma determinação legal na CLT que vai impedir a utilização dessa teoria. Muito pelo contrário, ela é amplamente aplicada dentro do direito do trabalho. Não há problema nenhum. O próprio professor Rubens Requião, quando trouxe essa teoria em 1969,
No nosso ordenamento jurídico não havia uma lei que autorizasse a utilização dessa teoria. Agora, o nosso ordenamento jurídico, ele é contrário à fraude, correto? E se a autonomia da pessoa jurídica impedir o credor de receber o seu débito, o nosso ordenamento jurídico autoriza, sim, soluções para impedir essa fraude. E esse sistema de busca de patrimônio na Justiça do Trabalho já está bem avançado, não é, doutor? Sim, sim. Tá. Nós temos, hoje em dia, a utilização até da penhora online, né? A busca de veículos, né? No Detran, tudo feito de modo automatizado dentro do Poder Judiciário. Não tão somente na Justiça do Trabalho, mas mesmo Justiça Estadual e Justiça Federal. Existem duas teorias que tratam da desconsideração da personalidade jurídica, a teoria maior e a teoria menor. Qual é a diferença entre as duas e qual delas é aplicada no processo do trabalho? A criação desse termo teoria maior e teoria menor foi cunhada pelo professor Fábio Lhoa Coelho. Na verdade, o termo teoria menor é uma utilização pejorativa. O que estava acontecendo? A teoria da desconsideração da personalidade jurídica estava sendo aplicada de maneira equivocada, de maneira exagerada nos nossos tribunais. Então, em qualquer situação, se houvesse a pessoa jurídica contraísse uma dívida e restasse insolvente, automaticamente o Poder Judiciário estava autorizando o redirecionamento da execução para o patrimônio dos sócios, né? Independente de existir fraude ou não, independente de existir um desvio de finalidade da pessoa jurídica ou não. Então, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, para ela basta existir o débito, a pessoa jurídica esteja insolvente, que se ataque o patrimônio dos sócios, correto? Muitas pessoas dizem que ela é utilizada dentro do direito do consumidor e dentro do direito ambiental. E mesmo dentro do direito do trabalho, ela está sendo utilizada de maneira equivocada, de maneira exagerada. E a teoria maior da desconsideração, o que é? É a correta aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Quando é que ela tem que ser aplicada? Quando houver abuso de direito, ou seja, desvio de finalidade da pessoa jurídica. Nesses casos, sim, pode-se utilizar a teoria da desconsideração. Você momentaneamente afasta a personalidade da pessoa jurídica para buscar o patrimônio dos sócios, da pessoa física, correto? Mas, ressalto, tem que existir uma fraude. O princípio da autonomia da pessoa jurídica deve ser deturpado para que se aplique a desconsideração. Caso contrário, nós teremos a aplicação da teoria menor do direito do consumidor. Eu peço até licença para fazer um esclarecimento. Utilizar também de maneira equivocada a teoria menor com a teoria objetiva da desconsideração da pessoa jurídica. O que é essa teoria objetiva da pessoa jurídica? Que foi até formulada pelo professor Fábio Conder Comparato. A teoria objetiva, ela tem o escopo, o sentido de facilitar o acesso ao direito do empregado. Então, muitas vezes, a produção de prova para o empregado é muito difícil, não é? Principalmente naqueles casos onde há a confusão patrimonial. O artigo 50 do Código Civil prevê o quê? Prevê que a desconsideração da pessoa jurídica ocorrerá sempre que houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O que é confusão patrimonial? Na confusão patrimonial, a sociedade paga dívidas dos sócios, né? Bens dos sócios estão em nome da sociedade. E comprovar essas operações é uma coisa muito complexa, que foge ao alcance do empregado. Nesses casos, pode-se aplicar a teoria objetiva da desconsideração da pessoa jurídica, de modo a facilitar o acesso ao direito de crédito do empregado e demais credores. Mas
faço a ressalva, a teoria objetiva não se mistura com a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Esse termo teoria menor é um termo pejorativo utilizado pelo professor Fábio Ulloa Coelho, no qual eu concordo. E essa teoria menor também pode causar uma grande insegurança jurídica, né, na sociedade. Claro, ocorre que, às vezes, a pessoa física quer empreender, né, quer começar um negócio próprio. E ela pode ficar com medo de, se o negócio não der certo, além da empresa, ela também quebrar. A partir do momento que essa desconsideração da pessoa jurídica ela é vulgarizada, ela é aplicada a todo momento, vai inibir o quê? Vai inibir a criação de novas empresas. E a inibição de criar novas empresas ataca diretamente o mercado de trabalho, correto? Então, ela deve ser usada com bastante parcimônia, essa desconsideração da pessoa jurídica, né? Obviamente, não pode impedir o direito de crédito do credor, né? Mas deve ser usado com cuidado para não afugentar as pessoas do mundo dos negócios. Certo, professor? Bom, nós estamos conversando hoje com o professor e advogado Luiz Bernardo Ramos Jubé Pedrosa sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho. Até mais! O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o professor e advogado Luiz Bernardo Ramos Jubé Pedrosa sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica e sua aplicação no processo do trabalho. Professor, embora não haja legislação trabalhista específica prevendo a aplicação dessa teoria, quais dispositivos são utilizados quando ela é aplicada no processo do trabalho? Não há na CLT um dispositivo expresso, utilizando a expressão de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Contudo, ela é amplamente aplicada no direito processual do trabalho. Se fundamenta principalmente no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, utiliza-se o artigo 50 do Código Civil e mesmo o próprio Código de Processo Civil. O artigo 292, inciso 3º do CPC, autoriza que os bens dos sócios respondam pelas dívidas da empresa, nos termos da lei. Agora, a própria CLT autoriza a utilização da legislação comum de forma subsidiária, correto? Então, não há nenhum óbice na utilização de outros institutos, de outras legislações para fundamentar as decisões trabalhistas, correto? E a própria CLT no artigo 9º e artigo 10º resguarda os direitos do trabalhador de eventuais fraudes. O artigo 9º é expresso, né? Qualquer ato fraudulento, qualquer ato que vise inibir a aplicação dos direitos previstos na CLT será nulo, né? Então ele pode ser utilizado também para fundamentar as decisões trabalhistas que determinam a desconsideração da pessoa jurídica. Falando em fraudes, você poderia citar algumas fraudes mais frequentes no processo do trabalho que ensejam a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica? Bem dito, Fabíola. Tem que existir fraude, né? Deve existir uma fraude para se aplicar a teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Então, um exemplo comum é uma sociedade diante de uma grande demanda de ações trabalhistas, ou mesmo diante da possibilidade de ter que arcar com custos de uma ação judicial que está praticamente perdida, pode criar uma outra sociedade jurídica transferindo os bens dessa sociedade para outra. Não há nenhuma ilegalidade nisso, né? A pessoa criar uma sociedade, uma nova sociedade jurídica e transferir os bens. Mas nesse caso, ela é feita com má fé, né? Há um desvio de finalidade da autonomia da pessoa jurídica. Na verdade,
os sócios querem evitar a perda de seu patrimônio, né? Então, eles transferem o patrimônio de uma sociedade para outra sociedade. Quando o empregado vai buscar os seus direitos, né, quando ele tem o seu direito declarado pela Justiça do Trabalho e chega-se à fase executiva, o que vai ocorrer? Não vai encontrar bens, nenhum bem dessa sociedade. E quanto à responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica empregadora, ela é solidária ou subsidiária? Olha, salvo algumas exceções previstas na própria lei, como, por exemplo, a sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo, que é prevista no Código Civil, a própria lei diz o quê? Que a responsabilidade dos sócios é solidária. Então, as obrigações contraídas pela pessoa jurídica, os sócios também responderão por elas. Mas a maioria das sociedades existentes hoje no nosso mercado são as sociedades limitadas ou as sociedades anônimas. Nesse caso, a responsabilidade dos sócios sempre serão o quê? Subsidiárias. Então, primeiro, busca-se bens da pessoa jurídica para, aí sim, buscar bens dos sócios. Evidentemente, se a pessoa jurídica está sendo utilizada de maneira fraudulenta, né? Um desvio de finalidade, uma confusão patrimonial. Nesses casos, sim, deve-se buscar bens dos sócios, mas deve-se esgotar, primeiro, os bens da pessoa jurídica. E é interessante também dizer que não basta esgotar os bens da pessoa jurídica. Se os bens da pessoa jurídica forem de difícil liquidação, complicado de transformar em pecúnia, pode-se também direcionar a execução para a pessoa dos sócios. Interessante. E o que se entende, professor, pela desconsideração inversa da personalidade jurídica? Nesse caso, a obrigação principal é do sócio, da pessoa física. E o sócio se utiliza também de meios fraudulentos, transferindo, por exemplo, bens para o nome da pessoa jurídica. Nesse caso, também se afasta o princípio da autonomia da pessoa jurídica, mas quem vai responder pela obrigação é a pessoa jurídica e não o sócio. O sócio, ele é o devedor principal, mas como não tem bens no nome dele, busca-se bens da pessoa jurídica no qual ele é sócio. Não contém nenhuma expressão na lei. Não existe uma determinação legal que contemple a desconsideração inversa da pessoa jurídica, mas vem sendo aplicado pelos nossos tribunais. E também no processo do trabalho. Também no processo do trabalho. Uma última pergunta, professor. De que forma se processa a execução no caso da desconsideração da personalidade jurídica da empresa? Pergunta interessante, Fabiola. A desconsideração da pessoa jurídica, ela deve ser sempre requerida, ela sempre deve ser analisada na fase executiva do processo de trabalho, processo do trabalho. Pelo fato da responsabilidade das empresas ser solidária, pelo fato da responsabilidade dos sócios serem subsidiária, durante a fase de conhecimento, eles não participam da ação. Contudo, durante a fase executiva, ao se exaurir os bens da empresa, diante da verificação da impossibilidade de se receber o crédito pela pessoa jurídica, o juiz pode, de ofício, inclusive, determinar a desconsideração da pessoa jurídica, mas só na fase executiva, porque a CLT autoriza, durante a fase executiva, que o juiz atue de ofício. Então, somente durante a fase executiva, pode-se, ou o juiz de ofício, determinar a desconsideração, ou a parte requerer essa desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Interessante. Muito obrigada pela entrevista aqui ao Hora Extra, professor. Eu que agradeço a oportunidade. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. E não deixe de acompanhar mais notícias sobre o TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima semana.